E que história é essa de que o Corinthians apresentou uma proposta oficial a Cavani? No vídeo de hoje do canal do Nicola vou te dar todos os detalhes sobre esse tema. Falo também sobre um argentino que arrebentou no campeonato equatoriano e que foi sondado, está sendo analisado pelo São Paulo. Para completar informações sobre a venda do Palmeiras, Borja não é mais jogador alviverde. Tem ainda novidades importantes sobre o Internacional dificultando a saída de Edenilson para jogar no Atlético Mineiro, Alex Teixeira em péssima fase no futebol turco para completar Diniz e Alexandre Pássaro no Cruzeiro? Já pensou? Bora falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, deixa eu só pedir para vocês deixarem like e se inscreverem no canal. Mas Nicola, por que eu tenho que me inscrever no teu canal? Para você não perder nenhuma informação de mercado, aqui a gente deixa vocês absolutamente atualizados. Então, para não perder nada, se inscreve e ativa também as notificações, combinado? Bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma última dica importante. Quero começar esse vídeo com uma boa notícia. O Aposta Ganha, site de apostas esportivas, vai dar uma aposta grátis para você. Se interessou, né? Então vou te explicar direitinho como é que funciona. Antes, só lembrar que no Aposta Ganha você tem as melhores cotações do mercado, toda a segurança para fazer suas apostas, além da possibilidade de apostar em vários esportes, futebol, basquete, NFL, entre outros. Para conhecer melhor a Aposta Ganha e aproveitar todos os benefícios bem fácil, vou deixar nos comentários fixos um link, você entra, se cadastra e já ganha uma aposta grátis. Mas Nicola, já tenho o meu cadastro, como é que eu faço para ganhar essa aposta grátis? Bem fácil, entra no site, usa o chat e usa o cupom Nicola grátis. Você vai ter 24 horas para fazer seu resgate. Aproveite todas as possibilidades na Aposta Ganha. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o adversário do Fluminense na pré-Libertadores. Nessa quarta-feira tivemos a definição do campeão colombiano. O Deportivo Cali venceu o Tolima por 2-1 e se sagrou campeão. Dessa maneira, o primeiro adversário do Flu na pré-Libertadores será o Milionários, time que somou mais pontos entre aqueles que não ficaram com títulos. Por falar em Fluminense, é legal contar que o Flu desistiu de forma oficial da contratação do Ricardo Goulart. O presidente Mário Bittencourt se cansou de esperar por uma contraproposta do jogador. O Goulart não demonstrou tanto interesse e o Fluminense promete partir em busca de outro atleta para a posição. Bora falar também sobre Gilberto, centroavante que tem uma oferta oficial do Fortaleza e alguns contatos com clubes do exterior. O Gilberto está esperando um pouquinho mais, quer analisar todas as situações antes de dar seu veredito final. Fortaleza tem pressa para fechar com o atleta, mas ao contrário do Fluminense, ainda vai dar a oportunidade de o Gilberto pensar por mais alguns dias. Gilberto que foi artilheiro do Bahia nas 3 últimas temporadas e não fica para 2022, especialmente por causa do rebaixamento do time. Bora completar o giro de notícias para te atualizar sobre a situação do Flamengo. Nessa quarta-feira, o Marcos Braz e o Bruno Spindel viajaram para Braga, conheceram todas as instalações do clube e devem, nessa quinta-feira, se reunir com o presidente do clube e também, possivelmente, com o técnico Carlos Carvalhal. Isso, é claro, se o presidente do Braga autorizar. Mas esse é todo um grande jogo de cena. O que o Marcos Braz e o Bruno Spindel esperam dessa viagem para Portugal é por uma resposta positiva do JJ. Mais do que isso, pela demissão dele do Benfica. E isso passa muito por tropeços do Benfica nos 2 jogos que faz contra o Porto. Primeiro deles nessa quinta-feira, a partir das 5h30 da tarde, jogo da Taça de Portugal. Na próxima quinta-feira, o mesmo jogo, só que pelo Campeonato Português. Quero falar agora sobre o Cruzeiro e as mudanças causadas pela compra do clube por parte de Ronaldo Fenômeno. Todo mundo já sabe que o Alexandre Matos foi a primeira vítima, demitido por conta das mudanças que vão acontecer no Cruzeiro. Ninguém sabe ao certo o futuro de Vanderlei Luxemburgo. Eu tenho contado para vocês desde segunda-feira que o Matos e o Lucha corriam risco. Lucha, entre outras coisas, por causa do alto salário, R$350 mil por mês. E a informação de bastidor que eu tenho para dar para vocês é surpreendente. Durante a live do Nicola, o programa que a gente faz de segunda a sexta-feira, durante essa quarta-feira, me perguntaram sobre Alexandre Pássaro no Cruzeiro. O ex-executivo de futebol do São Paulo e do Vasco, péssimos trabalhos nos 2 clubes, tem sido especulado por lá.
Não consegui confirmar com ninguém no Cruzeiro se o Pássaro é uma possibilidade, mas enquanto eu tentava avançar sobre essa história, ouvi que Fernando Diniz é um nome cotado para substituir Vanderlei Luxemburgo, caso o Luxa caia realmente. E aí essa pessoa que me deu essa informação completou com um dado importante. O Fernando Diniz e o Paulo André trabalharam juntos nos tempos de Atlético Paranaense e criaram desde então uma relação muito próxima. E é o Paulo André quem está comandando todo o processo de reformulação do Cruzeiro. Se o Diniz de fato for confirmado como treinador do Cruzeiro, o nome do Pássaro passa a ser algo real. Até porque o Diniz e o Pássaro trabalharam juntos no São Paulo e no Vasco e têm enorme afinidade. Bora falar agora sobre Alex Teixeira, atacante brasileiro que já foi pretendido por vários clubes daqui. Corinthians e Vasco, por exemplo, em toda a janela de transferências, falam sobre a chance de contratação do atleta que passou boa parte da carreira no futebol chinês, mas se transferiu na metade do ano pro Besiktas. E tudo tá dando super errado com ele lá na Turquia. Só para contar, os últimos 4 jogos não tiveram Alex Teixeira, ele se recupera de uma lesão, voltou a treinar somente nessa semana. Mas antes mesmo da contusão a coisa já não funcionava bem. O Alex Teixeira e o Besiktas colecionaram 6 derrotas seguidas. Nos últimos 9 jogos antes da contusão do Alex Teixeira, eram 8 derrotas e uma única vitória. O time que é o atual campeão turco faz uma campanha horrorosa. E até o Alex Teixeira tem sido bastante cobrado, atacante que só tem 2 gols marcados, uma assistência, tem jogado mais como reserva do que como titular. Seu contrato é longo, o salário é dos mais altos, o que nos faz imaginar que dificilmente haveria uma rescisão de contrato agora, no meio da temporada no futebol europeu. Mas a continuar desse jeito, não vou ficar nem um pouco surpreso se o Alex Teixeira, talvez em julho do ano que vem, pintar como opção para clubes brasileiros. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro e a busca pelo volante Edenilson. Você deve estar estranhando o porquê da demora para que o Edenilson seja contratado. Tenho contado para vocês há vários dias que entre o Galo e o Edenilson já está tudo certo. Salário, tempo de contrato, luvas, só falta o acordo entre o Atlético Mineiro e o Internacional. Na teoria, bastava ao Galo pagar a multa rescisória de 3 milhões de dólares para ficar com um jogador de 32 anos de idade. Disse na teoria porque essa multa se aplica a clubes do exterior. Existe um acordo verbal entre Edenilson e o Internacional para que essa multa também fosse aplicada para clubes brasileiros, mas uma pessoa do Galo me assegurou que a coisa tem funcionado de uma maneira um pouco diferente. Desde o princípio, quando o Internacional foi procurado, deixou bem claro que dificultaria ao máximo a transferência do Edenilson para o Galo. Logo de cara, o pessoal do Inter deixou bem claro que só liberaria o Edenilson mediante pagamento da multa com direito a todos os impostos e tributos. Ou seja, esse valor de 3 milhões de dólares já ultrapassaria facilmente os 4 milhões de dólares. Mas, depois de o Atlético acenar com essa possibilidade, surgiu um novo papo vindo do Inter de que o negócio sai mediante pagamento de 5 milhões de dólares, que hoje equivale a mais ou menos 28 milhões e meio de reais. Se a gente voltar para os 3 milhões de dólares iniciais, ou 17 milhões de reais, dá uma baita diferença. E o Atlético tem afirmado que não vai fazer um investimento de quase 30 milhões de reais por um atleta de 32 anos de idade. E diante da dificuldade, o Galo já começa a pensar até em outras possibilidades. Foi por isso que surgiu recentemente o nome do Otávio, ex-volante do Atlético Paranaense e que atualmente joga no Bordeaux. Para completar sobre o Atlético Mineiro, quero contar que na Argentina há quem garanta que Cristian Pavón, atacante de 25 anos de idade, atacante de lado de campo, surgiu como uma alternativa para o Atlético Mineiro. Pavón, que já jogou na Major League Soccer, está nesse momento no Boca Juniors, a atual temporada de 36 jogos, 4 gols e 5 assistências. Bora trazer uma boa notícia para o torcedor do Palmeiras. Miguel Ángel Borja deve ser anunciado de forma oficial como novo atleta do Júnior Barranquilla nessa quinta-feira. Informação que foi divulgada por um dos donos do próprio Júnior Barranquilla. Trata-se do Alejandro Char, que usou suas redes sociais para escrever o seguinte, abre aspas: estou feliz, amanhã, ou seja, nessa quinta-feira, concretizaremos com o Palmeiras a compra e o retorno ao Júnior do Miguel Borja. O bom filho a casa torna. Aqui te esperamos para que siga nos enchendo de alegrias e gols, fecha aspas. Borja estava até a metade do ano no Júnior Barranquilla e havia a previsão de que o clube o compraria, só que o Júnior alegou dificuldades financeiras, fez uma proposta de 3 milhões de dólares, o Palmeiras não aceitou.
O Borja voltou ao Palmeiras, foi cedido por empréstimo ao Grêmio. O Verdão ainda conseguiu US$ 1 milhão por esse empréstimo, que só terminaria em dezembro do ano que vem. Só que com o rebaixamento do Grêmio, o tricolor gaúcho disse que não tinha condição de continuar bancando os vencimentos do Borja, que passou a ganhar mais ou menos R$ 800 mil por mês em Porto Alegre. A solução foi o Palmeiras voltar a conversar com o Júnior Barranquilla, que vai desembolsar cerca de US$ 3,5 milhões por 50% dos direitos econômicos. Então a gente está falando de R$ 20 milhões que vem da Colômbia, por metade dos direitos, tem mais R$ 5 milhões que o Palmeiras já faturou do Grêmio pelo empréstimo, são R$ 25 milhões por 50% dos direitos econômicos. Vale lembrar que o Palmeiras desembolsou cerca de R$ 44 milhões por 100% do vínculo do Borja. Conseguiu até vender os 50% por um valor superior àquilo que gastou. Na teoria, se gastou 44 milhões com 100%, metade equivaleria a R$ 22 milhões. O problema é que o Palmeiras segue com outros 50%, torcendo para que o Borja arrebente com a camisa do Júnior Barranquilla e surja uma proposta do exterior para recuperar todo o investimento feito no centroavante. Quero falar agora sobre o São Paulo, que recebeu a sugestão de contratação de um centroavante argentino de 30 anos de idade, que acaba de ser campeão equatoriano e artilheiro com folga. Trata-se de Jonathan Baumann, autor de 26 gols em 31 partidas pelo campeonato equatoriano. O cara arrebentou, com média próxima a 1 gol por partida. O contrato dele termina em 31 de dezembro, foi sugerido ao São Paulo, que pediu alguns dias para dar uma resposta. Rogério Ceni, dirigentes, vão estudar um pouquinho sobre o perfil do Baumann antes de emitir qualquer posição. Vale contar que o Baumann já havia sido sugerido para outros clubes brasileiros como o Vasco e o Ceará. O Vasco não demonstrou muito interesse, o Ceará chegou a conversar, fez proposta, mas aguarda por uma decisão do Baumann, que tem negociações também nesse momento com o Colo-Colo. Eu cheguei a bater um papo nessa semana com o Jorge Macedo, que é o diretor executivo de futebol do Ceará, e o Macedo revelou que por conta dessa ótima temporada do Baumann, surgiram vários interessados, então é uma concorrência um pouco mais complicada. O São Paulo busca um centroavante para fazer uma sombra para o Caleri. Até por isso negociava nos últimos dias com Wesley Moraes. A concorrência do Palmeiras, do Corinthians e do Internacional e a questão física do Wesley Moraes, que passou em 2020 por uma cirurgia de joelho, jogam contra a negociação. Até por isso o São Paulo, talvez, se avaliar como positiva, pode levar adiante essa negociação com o centroavante argentino. E só para completar sobre o Baumann, é possível que você nunca tenha ouvido falar sobre ele, apesar dos 30 anos de idade. A maioria dos clubes pelos quais ele defendeu, todos bem pequenos. Na Argentina, por exemplo, o Tiro Federal, o Instituto e o Guillermo Brown. Ele ainda jogou na Grécia, na Indonésia e na Malásia, antes de fazer sucesso no Equador. Bora falar agora sobre Cavani e Diego Costa, as duas alternativas do Corinthians na busca por um centroavante de olho em 2022. Samir Carvalho, jornalista que cobre o Corinthians, revelou nessa quarta-feira que o Timão enfim fez uma proposta oficial ao Cavani por meio do irmão dele, que é o representante legal. Samir não trouxe os valores, disse não ter acesso a essa informação. O pessoal do Central do Timão chegou a afirmar que a proposta do Corinthians é superior àquela que o Barcelona teria feito ao jogador uruguaio. O jornal Esporte da Espanha afirmou recentemente que o Barcelona se dispôs a pagar 22 milhões de reais por 6 meses até o fim dessa temporada. Isso equivale a um salário médio de 3 milhões e 600 mil reais por mês. Na segunda temporada, que começaria em julho, ele passaria a ganhar 25 milhões e 600 mil fixos, com a possibilidade de mais 9 milhões e 600 mil por performance. Ou seja, por mês ele teria direito a um salário de 3 milhões de reais mensais. Respeito à apuração de todo mundo, mas eu duvido que o Corinthians seja capaz de pagar mais do que 3 milhões e meio de reais por mês ao Cavani. Isso é completamente inviável para qualquer clube brasileiro. Aí você pode estar falando, Nicola, mas e a Towns, a empresa que vai ajudar o Corinthians? A Towns vai ajudar, mas com valores muito mais modestos. Porque se ela tivesse disposta a bancar salários próximos a 3 milhões e meio de reais, ela se transformaria na maior patrocinadora do futebol brasileiro, e não é o caso. A Townsend vai ter direito a uma propriedade nas costas do uniforme do Corinthians e vai tentar explorar comercialmente a imagem dos atletas com os quais ela ajudar no pagamento de salários.
Timão, se chegar a 2 milhões de reais por mês ao Cavani, já vai estar fazendo uma proposta estratosférica para a realidade financeira de um clube que passa por muitos problemas, tem atrasado com recorrência tanto os salários quanto direitos de imagem dos atletas da equipe principal e também da equipe de base. Sobre o Cavani, ninguém sabe ao certo o futuro dele. Já deram como cravada a possibilidade dele ir para o Barcelona, mas o Barça está muito próximo de fechar com o Ferran Torres, investimento de 45 milhões de euros no espanhol que jogava no Manchester City. Não se trata da mesma posição, tá? O Ferran Torres é um meio atacante que pode jogar centralizado ou aberto pelos lados do campo. Mas, diante de um investimento desse, será que o Barça também vai ter grana para fazer uma outra aquisição? Para piorar essa situação, o Manchester United já deixou bem claro que só vai vender um jogador na próxima janela de transferências quando o assunto é ataque. E o Martial, que é um atacante francês, tem oferta do Newcastle. O novo milionário da Premier League está disposto a gastar mais ou menos 35 milhões de euros para levar o Martial para o Newcastle. Se essa negociação avançar, é possível que o Manchester não tenha mais interesse em abrir mão do Cavani, porque poderia ter muito poucos jogadores para o ataque para a reta final da temporada. Então tudo isso ainda está sendo debatido, tudo isso ainda está sendo discutido. Repito, imaginar o Cavani jogando no futebol brasileiro a partir de janeiro é muito ousado. Eu continuo desconfiando dessa possibilidade. Já sobre Diego Costa, o Corinthians tem bastante esperança de que o negócio possa acontecer, mas só vai acontecer qualquer coisa se o Corinthians conseguir convencer o Atlético, mediante pagamento em dinheiro ou colocação de algum jogador, para que o Diego Costa seja liberado antes do fim do contrato. O vínculo do Diego Costa com o Galo termina em dezembro de 2022. Bom, pessoal, eram todas essas as muitas informações que eu queria dividir com vocês nessa quinta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai sentar o dedo nesse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra à tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite tem programa do Nicola. Última lembrança, canal de cortes do Nicola aqui no YouTube. Perdeu algum vídeo? Perdeu a entrevista na live? A gente separa os melhores trechos e posta para vocês. Vou deixar o link do canal de cortes na descrição. Você vai lá e clica e se inscreve no canal de cortes para não perder nada. Beleza? Abraço, tchau!